199, Andradas, sul de Minas. Emissora da organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas poderá ter em setembro uma corporação do Corpo de Bombeiros. Secretaria de Saúde divulga balanço detalhado dos casos de Covid-19 em Andradas. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, Jornal da Cidade conversa com o vice-presidente do Conselho Municipal da Causa Animal de Andradas, Leonardo Barbosa Quildeto. Vacinação reduz números de mortes por Covid-19 em 40%. Andradas registra 3 focos de incêndio nesta terça-feira. Prefeitura de Alfenas publica decreto de situação de emergência devido à geada. Polícia Civil apreende cerca de 15 quilos de drogas em Poços de Caldas. Parque Municipal de Andradas passa a funcionar em novo horário. Queimadas na região faz BR-352 ficar interditada por 30 minutos. Prefeitura de São João da Boa Vista publica decreto que permite retomada gradual das aulas e atividades presenciais. Economia, FMI eleva a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2021. No Momento Agro, preço do ovo segue firme, geada prejudica plantações de alface e nova técnica faz rendimento do arroz crescer 30%. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta quarta-feira está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre a grande chance de Andradas ter a tão sonhada unidade do Corpo de Bombeiros. O sonho dos andradenses de ter uma unidade do Corpo de Bombeiros está perto de se realizar. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cidade desta segunda-feira, a prefeita Margot Pioli, do Cidadania, falou de primeira mão que o município está em busca de um local onde possa abrigar aí toda a estrutura. Pois é, de acordo com a Margot, há uma possibilidade de Andradas ter a corporação do Corpo de Bombeiros, Francisco, já em setembro. Pois bem, de acordo com a prefeitura está em negociação com o DR, o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem do Estado, responsável pelo local do antigo posto de fiscalização da Receita Estadual, às margens da rodovia MG 455, onde provavelmente será instalada o novo posto avançado dos bombeiros. Bom, ainda em Andradas, o município registrou nesta terça-feira 3 focos de incêndios. O primeiro deles foi no Jardim Portal do Sol, onde as chamas consumiram grande parte da vegetação. No início da tarde, a Guarda Municipal foi acionada a comparecer em uma fazenda localizada no bairro Boa Esperança, na zona rural do município de Andradas. De acordo com a Guarda, um grande foco teria atingido uma propriedade. Pelas imagens enviadas por ouvintes da Rádio Vinícola, dá para ver aí vários animais correndo contra as chamas. Pois é, essas imagens estão lá no nosso Facebook, Francisco, e com a falta de chuvas e o tempo seco nessa época do ano, o número de incêndios registrados no município tem crescido nos últimos dias. E no final da tarde de ontem, uma área de mata localizada no bairro Jardim Mantiqueira foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Aí a gente reforça mais uma vez e faz um alerta a toda a população que provocar incêndios é crime ambiental com pena de reclusão prevista.
pista. Em casos de incêndios em vegetação, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. E teve mais queimadas na região. Na BR-352, que liga Jacutinga a Itapira, um incêndio em um canavial às margens da rodovia deixou o trânsito parado por meia hora. A pista ficou interditada por conta da grande quantidade de fumaça e labaredas, o que dificultava a visão do condutor. Pois é, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da Intervias, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local. Após controlar parte do incêndio, a pista voltou a ser liberada por volta das 5 da tarde. Notícias. Bom, de Jacutinga a gente segue para Poços de Caldas porque por lá, olha só essa notícia. O homem foi flagrado aí furtando uma caminhonete com 8 botijões de gás de cozinha na noite desta terça-feira no bairro Jardim Centenário. Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador desce do veículo, retira um botijão para a entrega e o veículo permanece com o vidro aberto. Pois é, um homem sobe pela calçada e ao notar que o carro estava aberto e sem ninguém por perto, o criminoso entra na caminhonete Fiat Strada, cor branca, placas de Mogi Guaçu e foge, Francisco. Pois bem, 8 botijões de gás equivalem a R$ 824. Além dos botijões, na caminhonete havia também uma maquininha de cartão. Pois é, com esse preço que está o gás, né? Aí a polícia militar foi acionada e após buscas conseguiram localizar o veículo no bairro Jardim do Contorno. A polícia segue aí em busca do criminoso. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. O rápido avanço de uma frente fria sobre o sudeste do Brasil contribuiu para o aumento da nebulosidade e declínio de temperatura em Andradas. Nesta quarta-feira, o dia deve permanecer chuvoso. Neste momento, os termômetros registram 16 graus. À tarde, a máxima não deve passar dos 18. Devido à chuva, a umidade relativa do ar registra melhoras e está sendo avaliada em 92%. O frio tende a se ampliar nos próximos dias. Para amanhã, a mínima é de 1 e a máxima é de 14 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora a previsão do tempo para todo o país. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, 28 de julho, volta a chover no estado de São Paulo, com a tendência de acumulados altos no litoral. A chuva também é prevista com risco de trovoadas no centro e sul do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. A temperatura varia entre 6 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do ovo segue firme, geada prejudica plantações de alface e nova técnica faz rendimento do arroz crescer 30%. Apesar de um pequeno recuo, o preço do ovo se manteve firme pela terceira semana seguida. Dados do CPEA apontam que nos últimos dias a caixa do branco foi vendida a R$ 121 em Bastos, interior de São Paulo, e a do vermelho a R$ 130. Por um lado, o frio facilita o controle da produção das poedeiras e ajuda a regular a oferta. Por outro, a combinação crise econômica e alta das carnes aumenta a demanda pelo ovo, que é mais barato. Sem falar que o criador precisa repassar o aumento da despesa, uma vez que o milho já ficou mais de 10% mais caro, só neste mês. Outro produto valorizado é a alface, mas por outro motivo. As geadas que castigaram as principais regiões produtoras de São Paulo provocaram perdas e fizeram a oferta cair. O preço só não subiu mais porque houve perda de qualidade e também porque o frio derruba o consumo.
Mas na Ceagesp, por exemplo, a caixa da Crespa ficou 11% mais cara e foi cotada a R$ 18,00, enquanto a Americana subiu 6% para R$ 22,00. E bactérias podem aumentar o rendimento das lavouras de arroz em até 30%. Pelo menos é o que mostra a pesquisa feita pela Embrapa. Os cientistas identificaram que determinados tipos de bactérias são capazes de promover a fixação de nitrogênio nos grãos, o que ajuda a aumentar a produtividade e pode revolucionar a cultura, cujo plantio está concentrado no sul do país. Um aumento no rendimento e na oferta seria importante, inclusive, para evitar o que aconteceu no ano passado, quando boa parte da população teve que cortar o consumo de arroz por causa do preço alto. A Embrapa agora vai atrás de parceiros para levar o sistema de cultivo ao mercado. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 900 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve pequena queda de quase 1% nesta quarta-feira em São Paulo, com venda R$ 1.000,59. O preço da saca de café robusta teve alta de quase 2%, com venda R$ 598,57. O valor da saca do açúcar cristal teve queda de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 117,10. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 118,00, a R$ 121 em Maringá e a R$ 119 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada R$ 101,60 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 90,00, em Erechim a R$ 101,00 e em Cascavel a R$ 103,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento e está sendo comercializada agora a R$ 5,13, em baixa de 0,89%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,04, em baixa de 1,16%. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. A retomada econômica do Brasil começa a ganhar corpo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e medidas que estimulam o setor. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, o país caminha para um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, próximo a 5,3% no fechamento de 2021. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão de crescimento da economia brasileira este ano. De acordo com o fundo, que tem como objetivo estabelecer uma cooperação econômica em escala global, o PIB brasileiro deve crescer 5,3% em 2021. A previsão está na mais recente edição do relatório Perspectiva Econômica Global do FMI e é 1,6 ponto percentual mais alta do que o estimado no mês de abril. Como justificativa para o aumento, o FMI cita a melhora nos termos das trocas comerciais do país. Ao mesmo tempo em que elevou a estimativa de crescimento para este ano, porém, o órgão reduziu a alta estimada para 2022, de 2,6% para 1,9%. A projeção mais atual do FMI sobre o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma de bens e serviços produzidos no nosso país, é a mesma do Ministério da Economia. No último dia 14 de julho, a Secretaria de Política Econômica aumentou a projeção para o crescimento da economia no Brasil de 3,5% para 5,3%. Milena Abreu. Jornal da Cidade. Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre gastronomia e com novidades. Em Andradas, o restaurante do Geraldo está de volta em suas atividades. E para falar sobre essas novidades, a gente recebe um dos proprietários do restaurante,
João Venturelli. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Eu venho aqui para falar sobre a reabertura do fogão a lenha, que a gente teve que parar por conta do início da pandemia, e a gente está fazendo uma reabertura dele. Tá certo. João, conta pra gente, então, essa novidade da volta do restaurante do Geraldo, que faz a melhor comida de Andradas. E a gente, por conta da pandemia, teve que dar uma parada por conta da quantidade ser inferior e das pessoas não estarem tanto viajando. A gente teve que parar com o fogão a lenha, que era a tradição nossa. E com a volta, com a reabertura, com a flexibilização do comércio, a gente está voltando com, agora dia 1º, com o nosso fogão a lenha, com as panelas de pedra e a comida bem temperada, com o sabor típico de mais de 39 anos de tradição do restaurante. Certo, João. E um dos diferenciais do restaurante do Geraldo, além do sabor da comida, que todo mundo conhece, é essa questão dela ser feita no fogão a lenha, né? Que traz toda a diferença para o prato, né? Sim, toda a panela que a gente usa é uma panela de pedra, no qual fica exposta a comida. E conforme ela fica naquela panela, ela vai atribuindo sabor por conta da queima da lenha e da temperatura. É uma comida que tem um sabor único e diferenciado. Aquele sabor caseiro, né? Que a gente... principalmente o ouvinte que nos está ouvindo aí, que é da zona rural e da cidade, que gosta daquela comida preparada a lenha, que é a melhor comida, encontra lá no restaurante do Geraldo, né? Com certeza. Comida no fogão a lenha, a melhor tá lá. Certo. João, nessa correria do dia a dia, a gente procura sempre praticidade e agilidade. Quais são os horários e local onde o restaurante funciona aí? Ele funciona desde da sua reconstrução na rua Policarpo Ribeiro, número 244, no Jardim América. A gente trabalha de segunda a sábado, do horário das 11 da manhã às 2 da tarde. E a gente tem também, para quem quiser pedir, entrega. A gente tem um delivery agilizado com uma pequena taxa de entrega de R$2, mas que faz com que a entrega chegue no máximo em 30 minutos. Isso que é importante, né? Ser rápido, né? Ser rápido, a comida chegar bem e chegar quentinha, com qualidade. Certo. E eu tô sabendo, né, aqui que vai ter uma promoção para quem... O restaurante vai dar um brinde para os 100 primeiros que forem lá almoçarem e falarem que ouviu aqui na propaganda da rádio. Conta pra gente essa novidade. Isso mesmo. A gente vai estar dando um Guaraná de 200 ml para todos as primeiras 100 pessoas que foram lá almoçar e falarem que ouviram ou assistiram aqui na rádio. Certo. João, e o restaurante do Geraldo é tradição aqui, né, em Andradas. Fala um pouquinho pra gente sobre a história do restaurante. Eu venho de família muito humilde. Ninguém na minha família tem herança, nem teve nada em Andradas. Todos fomos construídos tudo com muito suor e muita luta. Meus avós vieram do interior, da roça. Minha avó apanhava café e meu avô, ele era cortador de lenha. E em 1980 eles decidiram construir um bar inicialmente e começaram a juntar dinheiro. E em 1981 eles construíram o primeiro bar que foi sede deles. Depois eles tiveram mais 2 bar, eles venderam todos os bar e abriram um primeiro restaurante nosso, que dá mais ou menos, acho que 39 anos de história desse período. Né? 39 anos? Isso. A gente começou com apenas 5 mesas. A gente começou onde era aquela locadora, que também agora tem um lanche, descendo o posto do Queca, ao lado da ponte, naquela avenida ali. E depois de muito tempo lá, a gente começou a crescer muito, e eles viram a necessidade de precisar expandir por conta do sucesso, por conta da costela, da comida ser muito boa. Então a gente juntou dinheiro, meus avós, no caso, juntaram dinheiro, compraram a primeira propriedade, onde é hoje atualmente o restaurante, e com muito esforço construíram isso. E ficaram lá durante 17 anos. Quando minha mãe completou 18 anos, meu avô decidiu que mudaria de carreira, ele passou a trabalhar com café. Hoje em dia ele tem um pequeno sítiozinho do qual ele planta café e vive lá. Minha avó tem um bar em frente ao Poço Pedra Azul. Minha mãe continuou com o restaurante durante... Eu não sei exatamente, mas acho que em torno de 13 anos. Mas aí a gente percebe que foi que passou, então, né, de pai para filho. Eu sou a terceira geração do restaurante. Olha só que bacana.
Ele vem desde 1980 na ideia e na prática desde 1981. E essa é a terceira geração. E assim como meus avós decidiram dar um tempo do restaurante, porque uma vida de comerciante é extremamente desgastante, minha mãe também tá, digamos assim, se afastando um pouco mais. Ela fica somente na parte administrativa e eu tomo conta praticamente da parte operacional do restaurante atualmente. Eu comecei a trabalhar lá quando eu tinha 10 anos, apenas servindo as mesas, ajudando. Desde então eu nunca parei de trabalhar lá, trabalhei todo final de semana. E quando eu completei 17 anos, eu tive que abandonar a escola por conta da minha mãe ter tido uma doença grave, por conta de uma gravidez, que ela teve descolamento de placenta. E desde então eu me empenhei 100% no restaurante e nunca mais saí. Tá certo, João. Então, só para reforçar, fala aí de novo pra gente, por favor, o endereço e como que vai funcionar, a data que vai voltar. Ó, o restaurante vai voltar a funcionar com fogão a lenha a partir do dia 1º. Dia 1º agora, de agosto. Isso. Ele funciona da seguinte forma: você pode comer à vontade pagando R$ 21,90 para você preço comer. Acessível, né, para todo mundo? Bem acessível, para todo mundo comer à vontade quanto quiser. Caso você não queira comer à vontade, a gente tem no peso, que é R$ 42,90 o quilo, que é para ter mais acessibilidade. Sim. Tanto para quem come pouco, para quem come um pouco mais e para todos os públicos, né? Certo. Fala pra gente o endereço novamente, João, pro pessoal que tá nos ouvindo. É na rua Policarpo Ribeiro, número 244, no Jardim América. Certo. E a entrega, ela começa que horas? Ela começa a partir das 11 horas, mas nós começamos a coletar os pedidos a partir das 10 da manhã. Das 10 horas o pessoal já pode ligar lá. Já pode ligar Qual é o telefone? E deixar encomendado. O telefone é 3731-4182. E se caso quiser, tem o WhatsApp também. É 35-988... Desculpa, mas eu perdi que ele trocou recentemente o número. Não tem importância. Então, só reforça pra gente, então. O telefone fixo é o 3731... 4182. 4182. Isso, e o celular é 35-89-8842-4181. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Sucesso lá com a volta do restaurante do Geraldo. Posso falar mais um pouco? Eu gostaria de dizer alguma coisa relacionadas à gastronomia. Eu gostaria de dizer que quem for lá, a gente vai estar proporcionando uma comida de qualidade. Procuramos sempre bons produtores de todos os legumes e verduras. Trazemos carne com qualidade e com certificado. Toda a carne que tem lá é de um abatedouro seguro e todo legumes e verdura não vem proveniente de trabalho escravo. São comida com ética e com bom gosto. A gente não preocupa somente em fazer uma comida gostosa, mas sim na ética de trabalho. Certo, que isso é o principal fator, né, João? Isso. Tá certo. Queremos valorizar o produto interno nosso, valorizar o que a gente tem de melhor aqui na cidade. Também estou com um projeto pessoal sobre uma costela que eu faço, que é uma técnica de alta gastronomia francesa, que ela é feita no sous vide, que ela é um cozimento lento durante 24 horas e ela traz um sabor e uma concentração de suco para a carne que nenhum outro tipo de técnica pode trazer. Se alguém quiser experimentar, pode entrar em contato comigo. Eu vendo nas porções de 500 gramas e de 1 quilo. Meu número é 98872-4182. Tá certo, João. Para você que tá nos ouvindo, que tá em casa, já sabe, né? Restaurante do Geraldo de volta aí, agora que é a hora do almoço, né, Francisco? Dá aquela fome, só correr lá pro restaurante do Geraldo. João, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Felipe. No próximo bloco, a gente vai conversar com o vice-presidente do Conselho Municipal da Causa Animal de Andradas, Leonardo Barbosa Chiodeto. E tem ainda, Parque Municipal de Andradas passa a funcionar em novo horário. A gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em São João da Boa Vista faz 17 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 19. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h36. Vinícola!
Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Vinícola AM. Existem momentos da vida que a flor precisa estar presente. Nos momentos felizes os torna mais especiais ainda. Nos momentos tristes dá consolo e embeleza todo o espaço com variedades próprias para cada local. Estação das Flores é a floricultura ideal para você que quer variedade, qualidade e bom preço, oferecendo coroas de vários preços, cestas fúnebres, buquês, arranjos para festas, aniversários e presentes para todas as ocasiões. Floricultura Estação das Flores, Rua João Justo 60, ao lado da quitanda do Kleber. O telefone é 99189-6500. Chico Queijeiro, comércio atacadista e varejista de leites e derivados, laticínios, frios, conservas, doces, iogurtes, requeijão do norte e de corte, mussarela, queijo prato, padrão, parmesão, estepe, gorgonzola, meia cura, Minas Frescal, provolone e canastra, além do queijo de nozinho e palito para churrasco. Chico Queijeiro, Rua Policarpo Ribeiro, 260, Jardim América. Telefones 035-3731-3255 ou 3731-4545. Chico Queijeiro. 900 kHz. E agora eu falo para você do Chá Acabe. Este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem. Olha, então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. E ainda o Chá Acabe ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e também a diabetes. O concentrado do Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC, do infarto e também auxilia no tratamento da gordura no fígado. E ainda ajuda a controlar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas preste bem atenção, olha, porque o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. Eu sou José Cândido e apresento pela vinícola de segunda a sexta, no horário das 16 às 18 horas, o programa Canta Viola e conto com a sua audiência. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. 11h39. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. A Prefeitura de Andradas mudou o horário de funcionamento do Parque Municipal Ricardo Saceron. E de acordo com o comunicado, o local irá funcionar de domingo a domingo nos seguintes horários, ou seja, de manhã das 7 às 11 e à tarde das 15 às 18 horas. Pois é, Francisco, após mais de um ano aí fechado durante a pandemia da Covid-19, o parque foi reaberto com novidades como uma pista de BMX, circuito de 2 km para trilha, ciclovia e academia ao ar livre. Jornal da Cidade. Entrevista. E nessa quinta-feira, Andradas deve registrar queda acentuada de temperatura e a possibilidade de geadas ao amanhecer.
Com todo esse frio intenso, os animais também sofrem, principalmente aqueles que estão abandonados pelas ruas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o vice-presidente do Conselho Municipal da Causa Animal de Andradas, Leonardo Barbosa Chiodeto. Bom dia, Leonardo. Bem-vindo à Rádio Vinícola. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, esse tempo disponibilizado. E antes de começar, eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho o que seja o Conselho da Causa Animal, né? E tudo começou no ano passado, quando algum grupo de vereadores se reuniu para fazer uma lei municipal. E nessa lei, exclusiva para a proteção dos animais em relação aos maus tratos, era necessário criar um conselho, um grupo de pessoas da cidade, advogado, guarda, pessoal da população, da prefeitura e tudo mais, da vigilância sanitária principalmente, para fazer esse conselho, para ficar responsável por toda e qualquer questão envolvendo o animal. E esse conselho se reuniu na semana passada e formou sua composição, né? E dentro dessa composição, a Abel do Focinho, a Isabel, foi eleita presidente, eu fiquei no cargo de vice-presidente e a Thaís Junqueira ficou como secretária, né? E diante dessa informação, desse frio, dessa geada intensa que a gente vai ter, o conselho se reuniu e tentou fazer alguma coisa para os animais de rua. Só que por conta de estar muito em cima já, não sobrou muitas questões a ser resolvidas, né? Foi falado de criar um abrigo, mas isso se mostrou inviável logo de cara, porque não tem local, não tem estrutura e também... Demanda tempo, né? Demandaria tempo e talvez você vai colocar um monte de cachorro, gato junto, vai criar um problema maior, né? Sim. Que eles não vão se acostumar. Foi até asseverada a possibilidade de colocar junto com um abrigo que vai ser criado aí pela prefeitura dos moradores de ruas, né? Que muito tem cachorro, mas a estrutura não vai comportar moradores de rua e animal no mesmo local. Então o conselho, todos os participantes do conselho decidiu que a melhor forma seria conscientizar a população, né? Não só conscientizar, como também pedir ajuda da população. Diz que vai fazer uma frente fria de quinta para sexta para sábado, para estar ajudando a gente a ajudar os animais de rua. Como? Por exemplo, quem puder recolher, tiver um espaço em casa legal, recolher, pelo menos na parte da noite, para o animal ali passar a noite. Quem não puder, tá colocando um cobertor, uma casinha, uma caixa de papelão na rua. Porque, por exemplo, tem muitas vilas que a gente vê que tem muitos cachorros pela rua, que o pessoal às vezes não adota, mas cuida na rua, né? Então, se puder recolher, melhor. Mas muita gente não vai ter espaço, não vai ter essa disponibilidade. Então, o melhor caminho seria colocar um cobertor ali, entendeu? Uma caixa de papelão já resolveria, uma casinha. Por exemplo, na rua que eu moro tem 2 cães lá que eu cuido deles. E eles gostam muito de ficar numa oficina que tem ali debaixo dos veículos. Então, não seria caso de eu ir lá pegar eles e levar lá em casa. Então, eu coloquei coberto, coloquei papelão e resolve. Então, tem muitos animais que ficam debaixo de banco de praça. Então, eu sei que tem um animal lá, eu vou lá levar um cobertor, entendeu? Aí vai surgir aquela questão, mas eu não tenho cobertor, não tenho casinha. Hoje e amanhã vai estar sendo realizada uma campanha pelo Conselho, que eles vão estar doando cobertor, inclusive casinhas lá no Simas, né? Então já tem uma quantidade boa de cobertor. Então a pessoa fala, eu não tenho condição de comprar, não tenho cobertor, pode estar indo lá buscar, entendeu? E essa informação que eu estou trazendo aqui não é só pro pessoal da área urbana, da área rural também, porque eu ando muito pela área rural e vejo que às vezes na área rural a situação é pior do que na área urbana. Acaba sendo até mais frio, né? Até mais frio, e a gente vê que tem muitos animais que ficam perto de sítio, chácara ali. Mas assim, a pessoa não tô criticando ninguém, dá um alimento, alguma coisa ou outra, mas nessa época do frio não pensa em colocar para dentro da sua casa, do seu sítio, né? Então a pessoa que tem um sítio, uma chácara, tem um espaço melhor. Mas ainda assim, aquele que não queira colocar dentro da sua casa, colocar uma coberta ali no lugar que ele fica, uma casinha. Isso, a primeiro momento é esse, até porque a pessoa fala, o cachorro tem pelo, não vai sentir frio, mas não é bem assim, entendeu? Ainda mais que a gente
vem aí de um calor intenso, há muito tempo que não tem um frio desse jeito, né? Sim. Então o próprio animal, ele acostuma com aquele ambiente. E aí do nada vem uma frente fria dessa. Uma mudança brusca, né? Brusca. A gente viu o que fez com a plantação de café, né? E antes de vir para cá eu estava estudando um pouco isso e vi que perto daqui vários vacas e bois acabaram morrendo pela temperatura. Então você imagina que é um animal que tem um porte muito maior, não está resistindo, imagina um cão, né? E até isso que eu ia te perguntar, Leonardo, o animal ele pode chegar até morrer, né, de frio. Até morrer. Né? Isso não é uma coisa comum aqui na nossa região, por o frio, para esse período de frio ser mais aqui em junho, julho, né? Mas a gente vê aí notícias de animais que morrem com tanto frio que faz, né? No Rio Grande do Sul eu não vi nenhuma notícia concreta, mas imagino que isso lá pode acontecer, né? Lógico que é diferente a situação, mas pelo o frio que tem feito esses últimos dias, eu creio que o animal, ainda mais um animal idoso ou um filhote, entendeu? Não vão ter uma estrutura para aguentar esse frio. Certo, e a gente sabe, né, Leonardo, que o pessoal de Andradas gosta muito de animais. A gente vê aí que tem várias pessoas que fazem trabalhos voluntários. Ainda assim, possui bastante animais nas ruas. E esses animais precisam de proteção agora, principalmente nessa época do frio, né? Exatamente. É por isso que, na verdade, eu estou aqui dando essa entrevista, porque a gente foi pego em cima da hora também, né? O conselho se reuniu semana passada para fazer a sua composição, e aí do dia para a noite não teria como falar, vamos criar um abrigo, vamos levar todo para o abrigo. Então o que a gente sobrou para a gente foi passando essa educação pro pessoal, entendeu? Para ajudar a gente. Aí, eu não tenho, igual eu falei, não tenho cobertor, não tenho isso. A gente vai estar levando, procura a página do Focinho, a página da própria vinícola, do jornal Andradas Hoje, que eles vão estar entrando em contato com a gente, entendeu? Então, assim, eu não tenho contato de ninguém. Qualquer pessoa aí que você conhece que gosta de animal, pode entrar em contato que a gente vai estar levando, se for preciso, na área rural. Eu moro longe, não tem como ir buscar. A gente leva, se for esse o problema, a gente leva. Então, assim, tentar ajudar para que os animais não sofram, né, nesse frio que vai vir, né? Certo. E para quem está em casa, Leonardo, principalmente na zona rural, que às vezes quer doar algum tipo de cobertores, como é que faz? Pode doar? Pode doar. E eu vou entrar na mesma premissa do que eu falei agora há pouco. Tenta entrar em contato com a página do Focinho, entendeu? Ou até comigo, não sei se depois eu deixo meu número aqui. E que a gente vai buscar, entendeu? Toda ajuda vai ser bem-vinda, a gente vai buscar. A gente sabe que a pessoa que mora na área rural não tem um veículo, sim, é difícil de vir, mas tem um coração bom que ajudar. Então sim, a gente vai estar indo buscar, sim, se for preciso. Certo, Leonardo. E para quem tem um animal em casa, quais são as dicas? Porque ainda a gente falou dos animais de rua, né? Mas tem pessoal que tem os animais em casa. Quais são os cuidados que deve ter agora com esse frio que tá para vir hoje e amanhã? Inclusive eu estava lendo sobre isso também antes de vir para cá. Quem tem um animal em casa, eu acho que não tem muito segredo. Colocar uma roupinha, né? Desde que não seja uma roupa desconfortável, apertada, que vai prejudicar o animal, né? Colocar uma roupa, forrar a casinha, aqueles que têm uma casinha, evitar de deixar no chão frio agora, entendeu? Sim. Deixar numa casinha. E a principal proteção se for filhote, não deixar perto de corrente de ar, entendeu? E o idoso também. Então seria assim, uma roupinha já resolveria praticamente quase 100% do problema. Tá certo. Leonardo, quais são as penalidades para quem abandona um animal de rua? Na rua. A gente tem visto agora com essa pandemia o aumento, né, de animais que têm sido abandonados. Quais são as penalidades para esse tipo de crime? Olha, essa questão a gente viu que é crime e teve até uma lei aprovada recentemente, né? Essa questão do abandono de animais foi o que motivou até a criação dessa lei municipal, que antes não tinha. Então foi feita essa lei municipal exatamente para tratar do abandono e dos maus tratos, né? Do maus tratos, a pena teve um aumento significativo. Ela passou a ser de 2 a 5 maus tratos. Seria bater no cachorro. E não é só bater, não. A pessoa está vendo que o cachorro está doente e larga lá sem fazer nada. Também se configura maus tratos. E para você ter uma noção, é uma pena
tão significativa, porque não cabe mais suspensão condicional do processo, então o promotor não pode nem fazer uma proposta, você vai lá e paga um salário mínimo e tá livre. Não cabe isso mais. Muito ocorria, não né? cabe fiança, porque agora a fiança tem que ser dada pelo juiz, não pelo delegado na delegacia. Então, assim, não é que não cabe, mas só pelo juiz. Não pode o delegado falar, entendeu? E essa é a pena que tem. Só que, assim, a gente encontra dificuldade muito grande dos órgãos de segurança pública nesse quesito, entendeu? Não é nem por maldade, talvez seja até por falta de estrutura, entendeu? Porque você chega às vezes, tem um cachorro ali maus tratos, entendeu? Precisa ir um veterinário junto, a guarda tem dado esse apoio, mas a penalidade para maus tratos hoje é uma pena de 2 a 5 anos, que inclusive pode até gerar prisão mesmo, entendeu? Para o abandono, já é mais difícil, que tem que verificar quem realmente abandonou, entendeu? Mas gera um processo, gera uma investigação, que eu te falo que às vezes esbarra nessa falta de estrutura um pouco da segurança pública do Brasil, nesse aspecto. Certo. Leonardo, para a longo prazo, quais são as medidas que o Conselho Municipal da Causa de Andradas tem em mente para criar? Então, como eu te disse, a gente reuniu pela primeira vez na quinta-feira passada, entendeu? A gente tem em mente, tem uma discussão sobre a criação de um abrigo, mas alguns são a favor, outros não. Mas a principal meta do Conselho é conscientizar a população sobre não abandonar. Tem um animal doente, procura o focinho, procura o jornal, procura o Conselho antes de soltar ele. Deu cria aqui 7 cachorros, não tem condição de comprar ração. Procura a gente, entendeu? Porque a meta da gente é que o cachorro fique com a pessoa, né? Os que já estão em lar, e a gente ajuda. E os de rua, a gente vai ao longo prazo tentando fazer campanha de doação, entendeu? Feiras de doação, para tentar tirar eles da rua. A gente sabe que o filhote é fácil, mas o cachorro mais velho já é mais difícil. Então, nesse começo do Conselho é isso, entendeu? É mais uma educação sobre essa questão e buscar doar, fazer feiras e tudo mais, entendeu? Tá certo. Então, para quem quiser fazer doação de cobertores... pode ir lá no CIMAS hoje, né? Hoje e amanhã. Ou pode entrar em contato comigo, ou com a página do Focinho, a página do jornal, da vinícola, que tem vários protetores independentes para a cidade. Então, às vezes a pessoa não me conhece, mas conhece a fulano ali, o ciclano. Pode entrar em contato que vai estar repassando essa informação para a gente. Tá certo, Leonardo. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Jornalismo Vinícola AM. Notícias policiais. Bom, a gente segue com o seu Jornal da Cidade e vamos ao giro policial. A investigação da morte de Tadeu Renato de Jesus, de 38 anos, no último dia 13 de julho, resultou em uma apreensão de 15 quilos de drogas na manhã dessa segunda-feira em 3 bairros da zona leste de Poços de Caldas. E de acordo com a Polícia Civil, na operação deflagrada foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim IP, Santa Rita e também Estância São José. Cerca de 15 quilos de substâncias de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína foram aí apreendidos, além de cerca de R$3.000. Na ocasião do crime, a Polícia Militar apreendeu um menor de 16 anos e um homem de 29 anos, suspeitos de terem participado da morte de Tadeu. Na casa do adolescente foram encontrados 237 pedras de crack, 4 pedras maiores da mesma droga, R$600 em dinheiro e um aparelho celular. Em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, o delegado Cleison Brenni falou sobre esta operação.
Nessa data, a Polícia Civil de Poços de Caldas deu cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão no bojo da investigação que apura o homicídio ocorrido no último dia 13 de julho do corrente ano no bairro Santa Rita. Ao todo foram 3 mandados cumpridos nos bairros Jardim P, no bairro Santa Rita e também no bairro Estância São José. Nós, ao longo da investigação, identificamos 2 autores maiores de idade e também um adolescente envolvido nesse crime ocorrido no dia 13. Representamos pelas prisões temporárias e também pela internação do adolescente. Porém, as informações são no sentido de que eles estavam foragidos desde a data dos fatos. Hoje, durante o cumprimento das buscas, nós encontramos uma grande quantidade de drogas, aproximadamente 15 quilos de maconha, mas também uma variedade entre cocaína, crack, balanças de precisão, mais de R$3.000 em dinheiro e ainda um simulacro de arma de fogo. Então agora as diligências continuam no intuito de localizar os envolvidos e também identificar outras pessoas que possam ter participado da dinâmica criminosa. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Andradas divulgou ontem mais um balanço detalhado dos casos de Covid-19 no município. Homens são maioria entre as mortes confirmadas, enquanto que as mulheres lideram os casos positivos. De acordo com o balanço apresentado, pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais contaminaram pela doença, com 830 casos. Seguindo pela faixa etária de 40 a 49 anos com 768 e de 20 a 29 anos com 689 confirmações. Já na faixa etária menos atingida segue sendo a de 0 a 9 anos, com 83 casos. Entre os casos positivos confirmados, as mulheres seguem com a maioria, 2.142 contra 1.776 dos homens. Quanto aos óbitos, homens tiveram 63 contra 57 das mulheres. Ainda em relação às mortes, a maior parte foi de pessoas na faixa entre 70 e 79 anos, com 31 casos, seguido pela faixa entre 80 a 89, com 25 mortes, e pela faixa de 60 a 69 anos, com 24. Bom, vamos para Alfenas. Por lá, a Prefeitura publicou um decreto de situação de emergência na zona rural do município devido aos danos sofridos por produtores rurais devido à geada que atingiu a região na semana passada. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Ação Regional adotarão todas as medidas que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ocasionados. Ainda conforme a Prefeitura, com o decreto, todos os produtores que recorreram a empréstimos bancários para o custeio de lavouras poderão recorrer às agências e solicitar a prorrogação dos pagamentos. Na semana passada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também a secretária de Estado de Agricultura, Ana Soares Valentim, se reuniram com prefeitos, produtores rurais e representantes de cooperativas na cidade para avaliar os danos causados pela geada. Segundo a EPAMIG, cerca de 30% das lavouras foram atingidas. Pois é, principalmente aquela região ali, né, Francisco, de Alfenas, Campos Gerais, que é uma região mais plana, acabou sendo atingido bem mais do que aqui na nossa região. Bom, de Alfenas vamos para São João da Boa Vista, porque a Prefeitura de São João da Boa Vista publicou um decreto nesta segunda-feira que dispõe sobre a retomada gradual das aulas e atividades presenciais no meio da pandemia da Covid-19. O documento permite a retomada das aulas e demais atividades presenciais na rede pública municipal, estadual e filantrópicas, né? Além das instituições privadas. Segundo o decreto, as atividades podem voltar a acontecer a partir do dia 2 de agosto. O documento também frisa a retomada do comércio ambulante, que poderá voltar a funcionar durante todos os dias da semana. Jornal da Cidade. E olha só que notícia boa, a vacinação reduziu o número de mortes por Covid-19 em 40% em todo o país.
Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a diminuição nos números da pandemia é resultado do esforço conjunto entre União, estados e municípios para o avanço da vacinação. O Ministério da Saúde divulgou que a vacinação contra a Covid-19 reduziu em mais de 40% o número de casos e de óbitos de pacientes em um mês. Os números consideram a média móvel de casos e mortes entre 25 de junho e 25 de julho de 2021. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a diminuição nos números da pandemia é resultado de esforço conjunto entre União, estados e municípios para o avanço da vacinação. A partir da mobilização nacional, já foram aplicadas mais de 134 milhões de doses de vacinas Covid-19 nos brasileiros. Os dados são do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde, que mostra ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia no país. Além do número de casos e óbitos, estão disponíveis informações diárias sobre a distribuição de doses e o ritmo da vacinação no país. Dilson Santa Fé. Jornal da Cidade. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 5 novos casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, referente ao dia 26. E houve diminuição no número de pacientes internados. São 1 paciente na UTI e não há pacientes internados na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 135, o total de mortes na cidade é de 120 e o município tem mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.923 casos positivos confirmados e 3.780 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, o estudo aponta aumento de internações por Covid-19 nessa semana no sul de Minas. Tem ainda acidente entre ônibus e moto, quase termina em tragédia em Poços de Caldas. Em Alterosa, a mínima é de 5 e a máxima é de 22 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h02. Vinícola! Ai, amiga, hoje eu não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Cuide bem de sua saúde com o Dr. João Miguel e doutora Maíra. Oftalmologia, gastroenterologia e hepatologia. Mater Clínica, Eduardo Amaral, número 438, telefone 3731-1488, aqui em Andradas. Vinícola M. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. 900 kHz. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento.
Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da Dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim. Mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. E agora eu falo para você do Fique Plena. É isso mesmo, olha, Fique Plena é um excepcional composto de ervas e com efeitos curativos e que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e também irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora também a textura da pele. Tá esperando o quê? Vá até uma farmácia ou lojas de produtos naturais de sua cidade e compre já o seu Fique Plena. Vinícola AM. 12h06. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e um homem saiu ileso após cair de uma moto e ter parado debaixo de um ônibus do transporte público no trevo das avenidas Pedro Augusto Cavini e com a Magda Pinto Amarantes nessa terça-feira em Poços de Caldas. A assessoria de comunicação da empresa de transporte público informou que o ônibus fazia a conversão no novo trevo que dá acesso aos bairros Caio Junqueira e Jardim Hortências, quando o motociclista tentou uma ultrapassagem em local proibido e caiu embaixo do ônibus. O condutor não se feriu. Pois é, que sorte, né? Ainda segundo a assessoria da empresa, o motociclista assumiu a responsabilidade do acidente. A polícia militar foi acionada e realizou o boletim de ocorrência. Os veículos foram liberados no local para os condutores. Notícias. Em um novo estudo divulgado pela Unifal-MG aponta que o número de internações pela Covid-19 voltou a aumentar nessa semana no sul de Minas. Conforme o estudo, a tendência de novas internações diárias subiu de 71 para 108. Esse número não ficava acima de 100 desde o último dia 2 de julho. Ainda conforme o estudo, há 6 semanas a taxa de incidência diária vem caindo em Minas Gerais e no sul de Minas. No entanto, o nível de incidência diária por habitante na região ainda é maior do que o registrado no começo de 2021. A média diária de novos casos na semana foi de 778 casos. Em relação a mortes, o sul de Minas registrou tendência de diminuição pela 4ª semana seguida, exceto na regional de Pouso Alegre, que passou para um crescimento. O número médio de óbitos pela Covid-19 na região caiu de 25 para 22. O estudo alerta que a piora em Minas Gerais e a volta da região sul para a tendência de crescimento de novas internações reforça o alerta de que é cedo para se relaxar nas medidas de prevenção. Pois é, em relação ao início do ano, o sul de Minas ainda registra diariamente 73% a mais de novos casos. O triplo de novos óbitos é de novo mais do que o triplo de internações. O estudo aponta que a disparidade de cobertura vacinal completa na região também é grande, variando de 11% a 30%. Pois é, na região, contudo, esse número é de 17%. É necessário atingir, Francisco, pelo menos 70% para diminuir a grande proporção, não apenas de mortes, mas também com novos casos. Aí a gente reforça aqui, né, Francisco? Às vezes o pessoal toma a primeira e a segunda dose e acha que a pandemia acabou. Ela não acabou, né? A gente tem, depois de ser vacinados, ainda precisa ter ainda todas as medidas
de prevenção, uso de máscara, o distanciamento, para a gente, assim, né, que chegar, como diz aqui no texto, em 70%, a gente ter aí uma qualidade de vida melhor. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quarta-feira, hoje 28 de julho, hein? Olha aí, o mês de julho indo embora, né? E estamos aqui para falar de esportes, vamos falar das Olimpíadas, mas antes, falar aqui das oitavas de final da Copa do Brasil. Nós tivemos 2 partidas ontem, né, pelas oitavas de final. O Criciúma, lá no Heriberto Russi, venceu o Fluminense por 2-1. Grande resultado aí para o Criciúma em cima do Fluminense, né? E lá no Barradão, o Vitória perdeu para o Grêmio por 3-0. Olha o Grêmio fazendo bonito aí na Copa do Brasil, né? Não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil o Grêmio fez um excelente resultado fora de casa, né? 3-0. Só lembrando que agora as partidas de volta, né, acontecem no sábado, dia 31. Olha só, Fluminense e Criciúma no Maracanã, e também na terça-feira, dia 3 de agosto, lá na Arena Grêmio, o Grêmio vai receber o Vitória. O Grêmio bem mais tranquilo, né? Fez 3-0. Agora joga em casa, praticamente já classificado aí para as quartas de final, a equipe gremista, né? Dando prosseguimento aí à Copa do Brasil, nós teremos hoje, quarta-feira, às 4:30 da tarde, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebendo o Atlético Goianiense. Às 19h15, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Juazeirense, lá da Bahia, né? Juazeirense, da Bahia. Também hoje, às 21h30, o São Paulo, no Morumbi, recebe a equipe do Vasco da Gama. No Mineirão, às 21h30, tem Atlético e Bahia. Amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, dia 29, 4:30 da tarde, no Castelão, lá no Ceará, o Fortaleza enfrenta a equipe do CRB, e às 20 horas no Maracanã, o Flamengo recebe a equipe do ABC. Tá aí então, né? As oitavas de final da Copa do Brasil. E repetindo então, Criciúma 2, Fluminense 1, Grêmio 3, Vitória 0. Grande resultado, eu repito aí, né? A equipe do Grêmio conquistando fora de casa, né? Bom, falando do futebol brasileiro, a seleção brasileira venceu a Arábia Saudita por 3-1 hoje de manhã e garantiu a classificação para as quartas de final no futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Os gols foram marcados por Matheus Cunha e Richarlison, 2 vezes, né? 2 gols do Richarlison, enquanto que Al-Henry descontou aí para o rival, o partida que aconteceu lá em Saitama. Richarlison, aliás, se isolou na artilharia da competição agora com 5 gols. O resultado classificou o Brasil como líder do grupo D com 7 pontos somados. A Costa do Marfim avança em segundo e a atual vice-campeã olímpica, a Alemanha, já fica pelo caminho. Olha só, hein? O jogo das quartas de final das Olimpíadas será no sábado, dia 31, às 7 horas, novamente em Saitama, contra adversário, né? Que será conhecido só depois dos jogos. Nesse momento, né, seria a Austrália, mas a Espanha, a Argentina e até mesmo o Egito ainda disputam as vagas, né? Como Douglas Luiz está suspenso, a seleção brasileira atuou com Matheus Henrique no meio-campo, o que obriga Bruno Guimarães a ficar mais recuado como primeiro volante. Apesar da mudança de posicionamento, o jogador do Lyon da França foi o destaque do time com uma precisão nas ações próxima de 90%.
passes decisivos, bolas longas e disposição física. Ele foi premiado com uma assistência de Richarlison já no segundo tempo. Então tá aí o Brasil, né? Venceu 3-1 e agora aguarda aí o próximo adversário, né, para as quartas de final. O Matheus Cunha, ele marcou o primeiro gol da seleção brasileira aos 13 minutos do primeiro tempo. Na pequena área, ele cabeceou com estilo na cobrança de um escanteio feita por Claudinho pela esquerda. Al-Bukhari chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Já o Al-Henry empatou aos 26 minutos numa falta cobrada por Al-Faraj pela direita, que ele cabeceou entre Diego Carlos e Daniel Alves na área do Brasil, sem defesa para Santos. Daniel Alves, rapaz, o vovô no meio da molecada ali, é brincadeira, né? Bom, o Brasil voltou a ficar em vantagem aos 30 minutos do segundo tempo com o Richarlison. O Dani Alves, né, cobrou falta pela esquerda e a zaga saudita rebateu. Na entrada da área, Bruno Guimarães deu assistência de cabeça e Richarlison finalizou também de cabeça, sem defesa. E com o pé, o camisa 10 marcou o terceiro gol do Brasil, segundo dele no jogo, aos 47 minutos, após uma assistência de Reinier. Então tá aí, Brasil 3, Arábia 1, né? Brasil passa a próxima fase aí, né, lá nas Olimpíadas do Japão. E por falar nas Olimpíadas, olha só, Bruna de Paula é destaque da seleção brasileira feminina de handebol nas Olimpíadas, né? E com a camisa 2 ela tenta aí uma medalha inédita da modalidade para o Brasil. E a Bruna é natural de Campestre, aqui no sul de Minas, né? Ela descobriu o esporte ainda na época escolar. Hoje é uma das principais jogadoras da Liga Francesa e da equipe brasileira. Bruna foi eleita como melhor jogadora da Liga Francesa de handebol na temporada 2019-2020, quando ainda atuava pelo Fleury-Lorraine. A continuidade da boa fase, agora pelo Nantes, possibilitou que ela se firmasse como nome forte da seleção brasileira que está em Tóquio. Para chegar ao brilho e ao patamar de estrela, no entanto, a atleta sul-mineira passou por infância humilde, até ver no esporte uma luz para mudar de vida. A mãe, Marinalva, colhia café nas fazendas do sul de Minas e a pequena Bruna, por algumas vezes, ia junto com ela, que tem outras 4 filhas, né, todas iam para a colheita do café. Foi também na infância que Bruna conheceu o handebol. Quando ainda tinha 10 anos, começou a se destacar na modalidade na escola. A habilidade no esporte fez com que os olhares de clubes se voltassem para ela. Foi então que 4 anos depois, ou seja, aos 14 anos, ela saiu de casa pela primeira vez por conta do handebol. Foi jogar pelos times de Juiz de Fora e depois em São José dos Campos. No time paulista, por 4 anos e com destaque, Bruna de Paula recebeu a proposta para deixar o Brasil e jogar na Liga Francesa de handebol. A jogadora foi para o Fleury-Lorraine e por lá evoluiu ainda mais no esporte e continuou a se destacar. Durante o período pelo clube, começou a viver o sonho olímpico, que foi adiado por 1 ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi durante esse período que a jogadora foi eleita a melhor da Liga Francesa na temporada 2019-2020. Depois disso, foi para o Nantes, também da França, onde manteve as atuações de destaque que levaram a jovem que viajava junto com a mãe para as colheitas de café até Tóquio, para realizar o sonho de disputar os Jogos Olímpicos. Tá aí, né? Ela postou aqui uma foto, né, com os aros das Olimpíadas, né? E foi a primeira publicação relacionada às Olimpíadas no perfil oficial dela, já no solo japonês, após iniciar o sonho de disputar a competição pelo Brasil. Que bacana, hein? Bruna de Paula, né? Lá de Campestre, agora no Japão, e pode aí conquistar um grande feito com a equipe de handebol feminino do Brasil nas Olimpíadas. Tá aí, torcedor. Essas então as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein?
E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Eu te encontro amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.